Como que foi a sua relação com ele? Como você entrou no governo? Como foi? Teve briga, teve discussão, teve bate-boca, Não, ou tudo acontecia à parte e você só sabia dos resultados? Como que era? muita. Desde o começo, para Cara, entrar. eu venho da saúde, né? Sempre fui um cara da saúde, de SUS, de Secretaria de Saúde. Eu nunca fui vereador, nunca fui prefeito, tal. Eu fui direto deputado federal. E eu me lembro dele na Câmara. Eu achava ele um cara exótico, tal. Mas ele fazia um gênero político de internet. Era ele contra o Jean Willis e o Jean Willis É, contra ele. E os dois se era beneficiavam daquilo, né? uma retroalimentação. Retroalimentação. Ele procurava o Jean Willis nas comissões e o Jean Willis procurava ele nas outras para ter uma briga. Aí gravavam, punham na internet, falavam, viralizou. Ele foi o primeiro cara que viralizou, assim, que sacou na política que o ódio, essas coisas, viraliza, né? É, E começou a ter seguidor. Aquela coisa meio obsessiva da internet. A internet ela tem uma fase que o cara se torna obcecado, né? Pela viral, pelo meme, pelo que viraliza. Começou a ver que ele percebeu isso. O PT, num escândalo de corrupção enorme, completamente desmoralizado, ele acaba saindo candidato e tem o lance da facada, a história toda, ele se elege. Eu tinha decidido, em 2018, não me candidatar. Eu achei um segundo mandato, foi um ano de fora Dilma, um ano de fora Cunha, fora Temer, no quarto ano eu falei, fora eu, chega, não. já fiz a minha parte, já 2 mandatos, tá bom. E aí, quando chegou ali naquela fase de montar a equipe, eles me ligaram, eu fui até lá, ele falou, não, eu quero que seja ministro da Saúde, porque eu fiquei 8 anos muito forte na Seguridade Social, na educação, batendo nessas 2 teclas, né? Eu falei, ok, é para montar uma equipe técnica, então o papo é esse, é técnico. Acabou de tomar lá da cá, não vai ter um deputado que vai chegar lá e vai falar, ó, quero botar esse cara aqui. Não, monta uma equipe técnica. Eu falei, ótimo, assim dá para trabalhar. E achei que o peso do cargo ia fazer o cara, ó, sentei, agora parou, aquele negócio de Jean Willis, aquele dali chega. Aquela coisa da campanha. Agora a gente tem um Brasil com muita dificuldade, muitos problemas em várias áreas para enfrentar. Então vamos juntar esse país e vamos tocar para frente. Ele no primeiro ano começou a dar sinais assim de instabilidade política, né? Mas quando entrou a pandemia, ali eu falei, não, ele não tem dimensão do cargo que ele está ocupando. E não é um cara que senta para discutir, para falar, vamos lá, que problema que é Então, esse é isso daqui? que eu imagino. Como que era? Ó, nossa estratégia é essa, beleza, vamos por aqui? Não. Ele é uma pessoa que administra muito pela internet, ele fica o dia inteiro, ele acorda de manhã, ele vai naquele cercadinho e fala alguma coisa e fica o dia inteiro cuidando para ver quantos likes, Qual a repercussão daquilo? Se qual a tá no trend repercussão topic. daquilo. Nas reuniões de todos os ministros com ele não consegue dar uma colaboração, ele está sempre absorto. O Brasil é muito hoje tocado pelos ministros, desde aquela época, que são bons. Tem alguns bons, tem alguns mais ou menos, mas enfim, que é o que carrega por iniciativa dos ministros. Agora, ele saber, vem cá, educação. Nós estamos no 4º ministro da Educação. Educação, vem cá, como é que está o aprendizado das crianças? Como é que está o magistério? Como é que estão os professores? O que nós vamos fazer? E a outra, agricultura. Não, ó, boa. O resultado foi bom, tá? Mas ele não sabe os passos, relações exteriores, enfim. No seu caso, E como que saúde, era? muito menos. Chegava quando você se Cheguei para preocupou ele, e falou primeiro a eu Itália. expliquei, depois eu desenhei, depois falou, presidente, o vírus é um bichinho, entendeu? Ele tá no ar, assim, para ver se o cara, olha, ele vai ficar na mesa, e você passou a mão, de repente você passa no seu nariz, ele entra, ele cai no seu sangue, ele aloja no seu pulmão. Para explicar, porque eu falava, pô, será que ele não tá entendendo o que é? Expliquei, depois expliquei com... Depois eu falei, olha, presidente, o caminho que o senhor está indo, eu vou te dar por cidade do Brasil e por estado qual o número de mortos nesse caminho que você está indo e vou te simular aqui no caminho que a gente está propondo quanto que vai dar. Ele acreditava nesses malucos que falavam, ou ele queria acreditar. O pior
de pessoa é o cara que quer ser assessorado pelo cara que fala o que ele quer ouvir, né? Exatamente. Eu não quero ouvir verdade. E eles começaram a ficar com raiva de mim. Eu era tipo assim, eu era Eu sou só o mensageiro, né? Eles queriam matar o carteiro, o cara que traz a carteiro, carta, né? Uma notícia. E aí ele foi, aí ele entrou nessa vibe e politizou tudo e achou que era tudo política. Começou a falar mal da China, começou a falar mal do Dória, começou a falar mal dos governadores, começou a falar mal da imprensa, começou a falar mal do STF. Aí me retirou, aí o Taishi não ficou, saiu, ele pôs um militar que não tinha. Como foi a sua saída? Como foi a Cara, véspera? Eu disse pra eles o seguinte. Teve bate-boca? Eu disse pra eles o seguinte, olha, eu vim aqui porque o senhor me convidou e eu aceitei para fazer um trabalho técnico. Eu sempre tive a percepção de que se eu falasse, cara, não dá para trabalhar com esse presidente, eu vou pedir para sair, que ele ia falar, tá vendo? O cara abandonou. Eu não vou pedir demissão, mas eu não vou abrir mão desse caminho técnico. Eu não posso negociar a vida, cara. Claro. Não tem condição. Eu não durmo. Meu travesseiro não vai me caber nunca mais. Eu não vou abrir mão desse caminho aqui. Eu falava, por que vocês não fazem uma campanha na televisão orientando as pessoas? Eu não preciso nem dar... Eu tô tendo que falar porque vocês não querem falar. O governo não pode não falar. A população está com medo, com razão. Ela tá vendo na televisão Itália, Estados Unidos e ninguém vai falar nada. E eles foram indo naquele caminho e eu fui vendo que o problema era político. Ele olhou e falou, cara, isso vai estragar a economia. Então eu vou ficar com a economia que na hora que acabar a doença eu vou falar, tá vendo? A gente foi um dos únicos que não, continua. tipo assim, ele vai falar, tá vendo? Por causa, se eu tivesse apoiado a saúde, a economia está... Os governadores e os prefeitos é que fecharam o seu estabelecimento. Não eu sou bonzinho, que queria estar aberto. E com isso ele fez com que o brasileiro se dividisse ao meio, foi briga para tudo que é lado, ninguém gosta de notícia ruim, de fechar. Ninguém, claro cara, que não. qual político que vai ter prazer de fechar, com o prefeito que vai falar, eu vou fechar isso daqui, eu vou fechar a cidade. Maluquice. Na segunda semana de abril, eles me tiraram. Eu explicava, sempre assim, num tom técnico, igual eu explicava para a população, para ela entender, para a pessoa mais simples poder entender, para a pessoa mais intelectual poder entender. Assim eu explicava para eles. Vamos. E eu não falei, eu não vou pedir demissão. Você me nomeou, você me exonera. Porque se eu pedir exoneração, vão dizer que eu estou deixando de atender. Eu vou continuar atendendo. Aí ele foi... Mas tinha esse embate, por exemplo, eu acho isso, e ele falava isso. Sim, só que ele, em vez de chamar e falar, vamos lá, vamos sentar, por que você está assim? Tem que entrar num acordo. Não, ele falava na imprensa, ele chamava o povo para fazer manifestação, ele aglomerava, a gente falava, cara, usa o álcool gel, guarda uma distância. Não era nem máscara na época, porque máscara não era uma recomendação no começo, porque não tinha máscara. A OMS no começo até falou que era... Deixa as máscaras para o pessoal de saúde que vai usar. Enfim, nós aprendemos muito com essa pandemia. Muita coisa que a gente demorou para fazer porque era um inimigo novo, né? Aí, quando ele me chamou, eu falei, presidente, faz o seguinte, tudo bem, me tira, é um cargo, nomeação, não desmancha a equipe. Porque, pô, tinha o Wanderson, você lembra dele, um enfermeiro e tal. O Wanderson é um dos poucos brasileiros especializado em condução de epidemia, formado nos Estados Unidos, um enfermeiro CDC Atlanta. Tinha o Gabardo, que acabou vindo aqui para São Paulo, o João Gabardo, tinha o Erno Hart. A equipe era muito boa. Aí ele botou o Taishi ficou lá 20 dias, acho que não chegou nem a cair a ficha, viu que não dava para ficar, pediu para sair. Aí ele falou, quer saber, vou botar um general aí e... O que parece mesmo que ele queria aquilo que você falou, queria alguém que só reforçasse o que ele já estava na aí cabeça. O general entrou, escreveu um negócio lá que era para usar cloroquina, parou de falar e começou junto com o general a criticar os governadores.